Boa tarde, sou Maria Aparecida e irei falar um pouco sobre o que eu entendi nesse período que a gente trabalhou sobre a violência à mulher. A violência à mulher está cada vez mais naturalizada na nossa sociedade. Segundo dados apenas nesses 6 meses do ano de 2021, 2.387 mulheres foram vítimas de agressão. Esses números são de mulheres que denunciaram. Imagine tantas e tantas que sofrem a violência e não denunciam. E é muito triste saber que o machismo do agressor achar que a vítima é sua propriedade, que pode mandar, que pode dizer o que pode usar ou não, que pode ameaçar, bater, chegar até matar. É triste, mas é nossa realidade, infelizmente. E por isso temos que cada vez mais debater sobre esse assunto e ser contra a violência. E ainda existem pessoas que falam, apanham porque quis, apanham porque gosta, mas não é isso. Quem gosta de apanhar? E viver sem violência é um direito nosso. Por que é tão importante debater sobre esse assunto? Porque quanto mais debater e falar sobre esse assunto, incentivar a denunciar, empodera as mulheres, sai desse relacionamento abusivo e é uma forma de dar apoio a elas, as vítimas. E também para passar informações para pessoas que têm a mente fechada e talvez não entendam a gravidade desse assunto. Porque tem pessoas que acham que não são com elas e não tem que se meter. E pelo contrário, ao denunciar, a gente está salvando uma vida. É necessário que haja um desenvolvimento das capacidades emocionais dos homens e também das mulheres. Primeiro, para que os homens parem de cometer esse tipo de violência. Segundo, para que as mulheres consigam identificar rapidamente esse tipo de violência e se retirar da relação. Na maioria dos casos, os agressores eles passam a imagem de um bom pai ou um bom marido para a sociedade, sendo que em casa é totalmente o contrário. Agride, bate a mulher, xinga e maltrata. E também, como já foi falado aqui e no dia da palestra, o palestrante falou, e também, como já foi falado aqui e no dia da palestra, o palestrante falou, na questão da lei, que ela em si é ótima, mas precisa colocar em prática. Porque muitas mulheres têm medo de denunciar, porque acontece em muitos casos do agressor ser preso por um tempo, por pouco tempo, na verdade, e ser solto e depois querer se vingar por ter denunciado. E nem deveria ser cobrado, mas infelizmente a justiça do Brasil, do nosso país, deixa muito a desejar. Já basta de violência contra a mulher, já basta de feminicídio. São tantas e tantas mulheres mortas. Outra coisa também que eu pude entender mais nesse período é sobre o ciclo da violência doméstica. E nesse ciclo tem 3 fases, que é a fase 1, que é o aumento da tensão, segundo, que é o ato da violência, e terceira, que é o comportamento carinhoso e o arrependimento, ou também conhecido como lua de mel. E só em saber essas 3 fases, dá para perceber o tanto que o agressor ele é manipulador. E a vítima ela acredita numa mudança que não existe do agressor, mas por conta dessa manipulação do arrependimento, ela fica acreditando que ele mudou ou que vai mudar. Sendo que com pouco tempo volta tudo de novo, volta o ciclo novamente. Fase 1, a fase 2, a fase 3. E a vítima fica presa nessa manipulação. A vítima precisa reconhecer os sinais do ciclo para poder sair. Todos os dias, milhares de mulheres sofrem a violência doméstica.
O silêncio é uma arma para o agressor. Ao presenciar uma agressão, não fique calado. Ligue para o 180 e denuncie. Oi, tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu faço parte da equipe que trabalhou na questão da conscientização da violência contra a mulher. A gente trabalhou muito essa questão da conscientização, mas também a questão de informar sobre o conteúdo, de explicar, né, de conceituar. A gente estudou casos, a gente abordou palestras, a gente indicou filmes que tinham alguns relatos, né, sobre o tema. A gente contatou profissionais, né, da área, a gente conversou, a gente pesquisou. Então, basicamente, a gente utilizou o Instagram para divulgar esse conteúdo, né? Conteúdo que consistia na conscientização, como já falei, conceitos, e também para interagir com o público. Tanto é que a nossa palestra ela foi feita através de uma enquete, né, perguntas, que a gente deixou a caixinha aberta no Instagram para o pessoal perguntar as dúvidas, os questionamentos. Então a gente pegou essas perguntas, a gente contatou um profissional, né, da área, no caso um profissional que trabalha na Lei Maria da Penha, daqui de Picos. E a gente fez meio que uma palestra com ele, a gente gravou e tal, tudo à distância, cada um em sua casa. E então a gente fez uma palestra mais ou menos de uns 30 a 40 minutos, explicou tudo sobre o tema, né? A gente tirou muitas dúvidas, né? No caso, até nós mesmos tiramos as dúvidas com um profissional. E a gente se aprofundou bastante nessa questão de violência contra a mulher, né? Apesar que é um assunto que a gente vê, apesar da violência ainda ser bastante constante, a gente vê esse conteúdo de conscientização, a gente já tem se familiarizado com esse conteúdo. Só que quando a gente se adentrou nesse tema, né, para fazer essas apresentações, essas conscientizações, a gente conseguiu aprender e ver uma parte que a gente ainda não conhecia. Então a gente teve um contato muito direto, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, né? E também com estudos de caso, que às vezes a gente até olha e fala, nossa, isso aconteceu. Só que infelizmente acaba acontecendo, né? Às vezes passa desapercebido, a gente pensa que não está acontecendo, certo? Então a gente meio que fez isso. A gente tanto trabalha essa questão da conscientização, a gente conceituou, né? Falou muito sobre os conceitos, os tipos de violência, né? Então a gente abordou uma parte bem ampla desse tema. A gente tentou buscar o máximo de informações para repassar através do Instagram. E com certeza a gente ficou bem satisfeito com o resultado, né? Com as interações do pessoal. E também por estar participando de uma coisa até boa não, com certeza boa para a sociedade, né? Que é trabalhar essa questão de conscientização da violência contra a mulher. E a gente aprendeu bastante e a gente, quando terminou esse trabalho, a gente às vezes ia fazer uma apresentação e a gente meio que ia debater, né? E a gente meio que se envolveu realmente com o assunto. Então é basicamente isso. A gente quis dizer que violência contra a mulher não é certo e que nenhum homem deve violentar uma mulher, tanto fisicamente, sexualmente, moralmente, psicologicamente. A mulher não merece passar por isso. Então, assim, é um tema que a gente tem que bater muito na tecla e eu achei interessante quando foi feita essa proposta pelo professor Marley, porque a gente realmente se envolveu. E eu sei que esse era o intuito, a gente se envolver, né? A gente ter um contato, né, no meio da sociedade mais direto nessas questões. Então, se você, mulher, passa por isso, não se cale, denuncie. Tem o aplicativo Salve Maria, tem o 190, o 180. Então, não se cale.
Você, mulher, não se deixe levar por a insegurança. Denuncie, isso não é certo. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou um dos integrantes da equipe 1, a equipe que ficou responsável por falar sobre violência contra a mulher. Bom, e basicamente eu vim falar sobre o que eu entendi e sobre o que foi passado no decorrer desse tempo, até agora. Bom, a gente debateu em grupo, a gente apresentou trabalhos na aula do Prof. Marley e a gente falou sobre tipos de violência, desde o conceito de violência, o conceito básico até uma parte mais ampla, uma parte mais aberta. A gente criou um Instagram, a gente apresentou trabalhos, vídeos, gravamos vídeos para postar no Instagram. A gente estava fazendo postagens semanalmente, se eu não me engano era 2 ou 3 por semana. Postagem essas que apoiavam a vítima a denunciar, ensinavam mais sobre o assunto, os tipos de violência, violência física, violência moral, porque a maioria das pessoas acham que a violência contra a mulher só se conceitua na violência física, mas não, tem a violência moral, violência psicológica, violência ética e etc. A gente, através de uma caixinha de perguntas do Instagram que a gente deixou, a gente gravou uma palestra na base de acho que foi umas meia hora, 45 minutos no máximo, sobre violência contra a mulher com o José, né? Um dos integrantes do Instituto da Mulher aqui de Picos. Ele falou sobre os casos que aconteceram, como denunciar, que a gente já tinha falado lá no Instagram, porque a maioria das pessoas, a maioria das vítimas não denunciam o agressor, que na maioria das vezes é por vergonha, medo, falta de apoio da família, etc. E ele falou também sobre o caso do DJ Ives, né, que ainda é recente. E na época que a gente gravou a palestra, foi uma semana depois que aconteceu o caso do DJ Ives. E ele falou também sobre o caso do DJ Ives, né, que ainda é recente. E na época que a gente gravou a palestra, foi uma semana depois que aconteceu o caso do DJ Ives. A maior parte do nosso conteúdo foi feita pelo Instagram, né? Que a gente falou mais, que a gente aprendeu mais sobre isso. A gente deixou filmes e séries que abordam a violência contra a mulher. Uma das séries é Game of Thrones, que aborda dois tipos de violência contra a mulher, que é o físico e eu acho que esse é um tema que foi bem interessante a gente trabalhar com ele e que eu acho que deve ser aplicado mais nas escolas para ensinar desde cedo os adolescentes, os jovens que isso é errado, né? De bater em mulher, abusar ela, seja qualquer um tipo de abuso, uma violência, uma física, uma moral, porque mesmo sendo muito trabalhado esse tema, ainda assim acontece, né? Vem cada dia aumentando e se a gente não cuidar logo, pode chegar em um colapso, né? E não ter como mais reverter. A lei deve ser bem mais aplicada, meu ponto de vista, para que isso não aconteça. Existem meios de denúncias, Disque 100, 180, você pode ligar e denunciar, você sendo a vítima ou você presenciando um acontecimento desse, né? Você pode ligar em um desses números que vai dar. Olá pessoal, meu nome é Cailane Lourenço.
parte da equipe da violência contra a mulher. Eu vou falar um pouco sobre a importância de falarmos sobre esse assunto e um pouco também do que eu entendi depois do trabalho. Quando a gente fez esse trabalho, a gente teve algumas postagens, alguns vídeos, entrevistas e até eu, na minha pessoa, fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, como a lei pode ser acionada a homossexuais, a trans, e eu não sabia disso. A gente teve uma palestra que foi maravilhosa, que foi onde a gente teve mais conhecimentos com algumas dúvidas, que esclareceu bem pra gente sobre a mulher, mesmo se ela meio que discutiu também e falou algumas coisas, ela tinha o direito de denunciar. E ela sim tem o direito, porque não existe justificativa para uma violência contra a mulher. Não existe, mas ela provocou, mas ela procurou por onde, isso não existe. Enfim, não existe essa questão de dizer que a mulher tem culpa, porque na violência contra a mulher não tem justificativa nem explicação alguma que faça o homem querer bater nela ou querer abusar dela, enfim, não existe. A gente percebeu também que no decorrer desse trabalho, o Piauí estava um dos locais que estava acontecendo mais violência contra a mulher. E a gente é um estado que tem poucos locais de denúncia. Também em cidades, aqui em Picos mesmo só tem, acho que uma delegacia da mulher. Só tem 2 lugares de fazer denúncia, ou seja, poucos locais. Além da insegurança, você não tem locais para denunciar e muitas vezes você não tem apoio para denunciar. Por exemplo, eu tô casada e tô sofrendo violência. Mas você é casada, você tem que aguentar. Você tem um filho, isso não é justificativa. E é importante ressaltar que a gente deve falar isso sempre, porque diz, mas alguém já falou, mas tem que falar sempre, 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 sempre. Sempre é bom avisar, porque muitas mulheres têm medo de denunciar e ele vir fazer algo contra ela. E isso avisar, porque muitas mulheres têm medo de denunciar e ele vir fazer algo contra ela. E isso a denúncia não só vai simplesmente pelo marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Pode ser um tio, um primo, uma avó, a denúncia vai contra qualquer um. E também a violência não é só bater, é abusar, é te xingar, te causar medo, te causar vergonha. Isso tudo é violência contra a mulher. Hoje em dia, muitas mulheres sofrem e acham ele faz isso porque eu fiz tal coisa. Mas não, o homem ele não tem que te privar de amizades, ele não tem que te privar de sair, não tem que te privar de roupa. Isso ele não tem que fazer nada, nada mesmo. A violência contra a mulher não é algo novo, é algo que vem de tempos e tempos e tempos. Era mesmo do tempo que os pais davam suas filhas para os rapazes por a condição e eles abusavam dela, que antigamente aquilo não era visto como violência, mas hoje em dia é violência sim. Ressaltar também que em 2016 a cada 6 mulheres uma era estuprada. Em 2016 a cada 11 minutos uma mulher sofria violência e hoje a cada 1 hora uma mulher é morta. De 3 mulheres, uma já sofreu violência. E o que eu tenho para falar é que nós mulheres não devemos nos calar. A gente não está sozinha, temos que procurar ajuda sim, temos que correr atrás dos nossos direitos, temos que parar de normalizar isso que a mulher tem que aguentar, tem que ficar calada porque é casada, isso não tem nada a ver, a gente tem que ter nossa voz, temos que falar alto, ser arrogantes como alguns homens falam, mas a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Uma mulher com violência, ela pode levar à morte, ela mesma pode se matar ou ela pode ocorrer um homicídio. Enfim, a gente tem que parar com isso e nunca é tarde pra gente lembrar, pra gente ir atrás dos nossos direitos. E sempre que ver alguma pessoa acontecendo isso, a gente não consegue entrar no meio por medo, mas vamos fazer as denúncias anônimas, porque ajuda bastante, porque em mulher e homem alguém tem que meter a colher sim, porque isso não é justo.